paz seja convosco, irmãos. Hoje a série Porção Diária e Oração, com o tema A Primeira Comunidade. Nós faremos a leitura no livro de Atos Apostólicos, capítulo de número 2. Os versículos que nós estaremos lendo, do versículo de número 41 ao 47. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Meus amados irmãos, hoje vamos falar a respeito da primeira comunidade, que foi a comunidade apostólica. Com grandes prodígios e com um grande evento que foi Pentecostes, agregou aquela primeira comunidade da Igreja de Deus em Jerusalém, cumprindo-se as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos que deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder e começassem a pregar, começando de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aquela primeira comunidade foi marcada por uma grande unanimidade, um amor entre os irmãos, ao ponto de que eles estavam dispostos e foram realmente em ação, partiram para a ação, venderam tudo que tinha e em comum montaram essa primeira comunidade da igreja. Diz aqui que os apóstolos faziam grandes prodígios e milagres, e aquele povo vivia tudo em comum e tinham um só coração, estavam unânimes, congregavam juntos, partiam pão, comiam juntos em fraternidade. Ninguém dizia que algo era seu, mas todos tinham os seus dons em comum. Este exemplo, hoje bastante difícil de se alcançar na atual era da igreja, a era de Laodiceia. A era de Laodiceia é uma igreja que se distanciou bastante deste primeiro amor da Igreja Apostólica. Tanto que para nós levarmos a cabo um projeto ou uma ação como esta da primeira igreja, é muito difícil, porque poucas pessoas estão realmente preparadas e despojadas do interesse material e dos seus próprios interesses para poder realmente ter esta realidade que nós vemos da primeira comunidade. Mas nós podemos atentar aqui a algumas coisas importantes que servem de exemplo para nós. Eles louvavam a Deus todos os dias juntos, e Deus acrescentava à igreja todos aqueles que haviam de se salvar, caíram na graça do povo. E Deus acrescentou àquela comunidade os que haviam de se salvar.
Então, quanto maior o amor fraternal dentro do povo de Deus, mais Deus acrescenta à igreja aqueles que hão de se salvar. Quando falta este amor, esta comunhão, aí vem o deserto, a sequidão, a falta de operação da parte de Deus. Atentemos, irmãos, para este exemplo tão bonito e tão ímpar dos nossos irmãos da era apostólica. Que a fé que está sendo nos dada através da leitura e do ouvir da palavra de Deus venha calar fundo em nossos corações e trazer frutos de fraternidade verdadeira e sincera no meio do povo de Deus. Eles também oravam todos os dias, uns pelos outros, diz o apóstolo Paulo. Repartiam tudo que tinham, cada um que havia de necessidade. E Deus operava maravilhas. O apóstolo Paulo fala algo semelhante à fórmula para esta coesão fraternal dos nossos irmãos. Se encontra em Filipenses, capítulo de número 2. Vamos à leitura. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja então o que fala o apóstolo Paulo sobre a fraternidade, o ânimo, todos sentindo a mesma coisa, unidos no vínculo da paz pelo Espírito de santidade. O apóstolo Paulo volta a falar algo similar a isso em Efésios, capítulo de número 4, que ele diz o seguinte, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, aqui também, em Efésios 4, ele volta a falar sobre a humildade, suportar uns aos outros, manter o vínculo da paz, a unidade do Espírito, a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma comunhão no corpo de Cristo. Isso é um esforço de cada um, individualmente, porque devemos procurar nos humilhar para a verdade, para que este vínculo da paz e a unidade do Espírito esteja no corpo de Cristo, e assim a igreja seja edificada pelo cabeça que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isto era o que estava amplamente derramado nos corações dos nossos irmãos da primeira comunidade apostólica. Se eles conseguiram, e foi possível, se este mesmo sentimento houver em nós, também podemos conseguir esse tipo de vínculo, de paz, de unidade, de fraternidade, de perdão. Mas nós sabemos que os dias que nós vivemos,
Os homens vão de mal a pior, sendo egoístas, enganando e sendo enganados. Hoje existe muito sentimento de orgulho, sentimento de insolência, soberba, inveja, disputa, peleja, e é muito mais difícil nós vermos esta unidade, este amor, esta operação como foi na primeira igreja apostólica. Mas aqueles que têm fé e cultivam realmente esta fé segundo as Escrituras, hão de alcançar nos últimos dias para que nenhum dom nos falte pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Assim, que o Senhor console cada um e dê a fé, a esperança, a graça necessária para ser edificado no corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a sua igreja. Ele que é o nosso cabeça e nosso Senhor. Obrigado, que a graça seja com cada um dos nossos irmãos. Agora nós iremos orar. Oremos então. Amado Pai, é por isso que nos colocamos de joelhos e tomamos o teu bendito nome, ó Deus Yahvé, o qual todos aqueles que te buscam com sinceridade, através de teu Filho Jesus, o Messias, nós estamos aqui para pedir primeiramente, Senhor, que derrame a tua graça copiosa sobre cada um dos teus filhos. Que o Senhor esteja entrando com providência na vida de cada irmão, segundo a necessidade, Senhor, de cada um. A necessidade de doença, se existe algum irmão enfermo, doente, ou alguém do familiar doente, que o Senhor derrame a tua graça e dê fé para alcançar a cura, a vitória sobre a doença. Se houver, Senhor, temor, medo, que o Senhor entre com a tua providência, mostrando a tua segurança, a tua paz que excede todo entendimento, para que haja, Senhor, fé, esperança suficiente para superar o temor, o medo. Pai Santo, tu estás acima da cúpula da terra, tuas são todas as coisas, e nós somos por ti. Bondoso Pai, olhai por todo o teu povo espalhado, por todo o círculo da terra, para que haja, Senhor, no teu povo despertamento da fé, assim como houvera, Senhor, nestes primeiros irmãos da Igreja Apostólica. Prepara, Senhor, um povo zeloso, bem disposto e de boas obras, porque só tu, Senhor, é que pode converter os corações. Converta cada coração sincero que está ouvindo neste momento esta oração, Senhor. Dá fé, dá conhecimento, para que o teu povo seja edificado na tua presença. Bondoso Pai, nós te pedimos também, Senhor, pelo crescimento da tua obra, do teu reino. Chama, Senhor, os teus escolhidos em todos os lugares. Prepara também, Senhor, obreiros para a seara da tua obra. Rogamos a ti, Senhor, que envie-nos obreiros, capacitando pessoas que sejam corajosas, sinceras, destemidas para pregar a tua palavra, cheio do teu Espírito de santidade, para falar segundo a tua vontade. Perdoa nossos pecados, segundo a multidão da tua misericórdia. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos por amor e nome do Messias que está à tua direita e vive e reina, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém.